rede, a tua manta ou o casaco se for necessário. Começamos por sentar numa posição confortável que nos permita estar com a coluna alongada numa posição ergonómica confortável. Se possível, começamos por cruzar as pernas em Samanasa. As senhoras cruzam o calcanhar direito por dentro, o esquerdo por fora, tentando manter os calcanhares alinhados. Os senhores colocam em posição contrária, colocando primeiro a perna esquerda, depois a perna direita. As mãos estão em concha, no colo. Também as senhoras colocando a mão direita por baixo e a esquerda por cima. Se esta posição for desconfortável para as costas, anca ou joelhos, podem sempre esticar as pernas à frente ou eventualmente sentarem-se numa posição sobre os calcanhares, o que for mais confortável e adaptado ao vosso nível de evolução. Então, depois de escolhida a nossa posição, vamos colocar as mãos em Shiva Mudra, em concha no colo, fechar suavemente os olhos durante alguns instantes, respirando pelo nariz de forma tranquila e suave. Permitimos voltar os nossos sentidos para dentro e relembrar a importância da dádiva, da gratidão, agradecer aquilo que recebemos, começando a nossa aula de yoga por esticar os braços acima da cabeça e levando as mãos em Pranam Mudra Purusha, ligamos ao universo, à natureza, oferecendo a nossa prática de hoje aos meus mentores, àquelas pessoas que trabalharam ao longo de uma vida inteira, que me ensinaram os fundamentos, as bases do meu conhecimento do yoga, que nos permite estar a usufruir desta aula, e oferecemos o bem-estar que iremos sentir da nossa prática a Shri Shiva, ao Criador do Yoga, agradecendo-lhe este conhecimento milenar. Depois baixamos as mãos sobre os joelhos, palmas das mãos voltadas para cima, unindo o polegar e o indicador num anel em Jnana Mudra. Se estiveres a visualizar esta aula durante o dia, com o sol acima da linha do horizonte, mantemos as palmas das mãos para cima, na variante Surya, ou se por acaso o sol já se tiver posto, estiver abaixo da linha do horizonte, então recomendo que voltes as mãos para baixo, na variante Chandra. Eu agora estou a gravar este vídeo durante o dia, portanto vou manter as minhas mãos voltadas para cima. E vamos fazer pranayama, exercícios respiratórios de influência energética e neurovegetativa. Vamos dar início com a Dhamma Pranayama, respiração abdominal. No yoga, a respiração é sempre nasal, feita pelo nariz, quer a inspiração, quer a expiração. Vamos concentrar na zona abdominal, esvaziar completamente os pulmões e, ao inspirar, vamos dilatar o abdômen, baixar o diafragma, permitir que o ar oxigenado entre para a zona baixa dos pulmões, a de maior dimensão. Ao expirar, fazemos em sentido contrário, contraindo os músculos abdominais, elevando o diafragma e permitindo o total esvaziamento dos nossos pulmões. Fechamos os olhos durante alguns instantes, concentramos no movimento do nosso diafragma, dos nossos músculos abdominais. Através da respiração e das posições do yoga, mudamos as nossas ondas cerebrais, saímos daquele estado de alerta constante e entramos num estado de relaxamento focado. Isso melhora a forma como lidamos com a dor e como processamos o nosso próprio corpo. Cada vez que respiramos de uma forma consciente, estamos a acalmar a nossa química interna e a proteger
a nossa saúde mental a longo prazo. O dia tem 1440 minutos. Recomendo sempre que tirem pelo menos 5 minutos do nosso dia, de manhã, à tarde ou à noite, conforme o nosso ritmo, o nosso trabalho, para fazermos uma respiração consciente, trabalhando zonas insuspeitas do nosso cérebro, os cofres neurovegetativos. Tranquilamente, com a próxima expiração, vamos começar a passar à posição de pé, sem o auxílio das mãos. Então vou descrever uma passagem suave para quem tem pouca flexibilidade. Vamos começar por unir as mãos à frente para evitar a tendência de trazer as mãos ao chão. Vamos fletir as pernas. Quem ainda não está, vai tentar passar à posição de sentados sobre os calcanhares, se os joelhos permitirem. Depois, lentamente, verticalizamos as coxas, passando a uma posição de joelhos. Trazemos uma perna à frente e depois a outra. E nesta posição de pés unidos, vamos elevar lentamente os braços acima da cabeça, as mãos unem-se, alongamos a coluna, o tronco, mantemos o olhar focado num ponto à nossa frente, mantemos o estiramento da coluna, das vértebras. Mantenham a posição. Eu vou recorrer aqui a um pequeno apoio gráfico e relembrando que, diferente do envelhecimento natural, que tende a reduzir o volume do cérebro ao longo dos anos, os praticantes do yoga apresentam uma preservação significativa da massa cinzenta do cérebro. Esta neuroproteção é especialmente visível em áreas críticas como o hipocampo, responsável pela memória e pela emoção, e pela ínsula, a percepção corporal, sugerindo que o yoga treina o cérebro para manter a sua integridade estrutural e funcional ao longo de toda a nossa vida. E com este alongamento, vamos manter os braços ainda elevados mais um bocadinho. Estamos também a trabalhar a nossa perseverança, o nosso esforço, da paz. E vamos depois passar a uma posição de joelhos. Vamos afastar a nossa perna direita lateralmente a uma abertura pélvica confortável. Baixar os braços lateralmente com as palmas das mãos voltadas para cima, à altura dos ombros. A palma da mão direita vai rodar para baixo e vamos tentar inclinar lateralmente o nosso tronco, incluindo o rosto, que deve ficar voltado para a frente, e a mão direita repousa suavemente sobre a perna direita, onde nos for confortável. De olhos fechados, escutamos os músculos e as articulações que são trabalhadas em cada exercício. A nível neuroquímico, o yoga atua diretamente no sistema GABA, o principal neurotransmissor inibitório responsável por acalmar a atividade cerebral. Estudos mostram que um aumento imediato dos níveis de GABA após uma sessão do yoga, correlacionando-se com a redução de sintomas como a ansiedade e a depressão. E estamos a desfazer tranquilamente, com harmonia, com beleza. Voltamos a voltar a palma da mão direita para cima, recolhemos os joelhos direito. Afastamos agora a perna esquerda, a palma da mão esquerda vai agora rodar para baixo e vamos laterofletir em Vajratrikonasana, agora para o nosso lado esquerdo.
Esta modulação ajuda a estabilizar o humor e a reduzir a reatividade ao stress, funcionando como um travão biológico para o nosso sistema nervoso. As revisões científicas sobre as ondas cerebrais e a atenção indicam que o yoga favorece padrões de atividade elétrica associadas ao foco e ao relaxamento. Além disso, a prática melhora a gestão da dor e a relação da atenção ao fortalecer a ligação entre o corpo e o cérebro, permitindo uma resposta mais eficiente a estímulos externos e internos. E devagarinho vamos desfazer os nossos ombros e os nossos braços já pedem para baixar suavemente, recolhendo a perna esquerda. Vamos passar agora a uma posição de sentado com as pernas esticadas à frente. Os joelhos estão bem alongados, os dedos dos pés apontam para o chão. Vamos fletir a nossa perna esquerda. Peço desculpa. Vamos fletir agora a nossa perna direita, mantendo a perna esquerda esticada. Se possível, a perna direita vai cruzar, passar por cima da perna esquerda, mantendo a planta do pé no chão. O braço esquerdo ou a mão esquerda vem segurar o joelho, numa variante mais fácil. Para quem tiver um pouco mais de flexibilidade, pode tentar trazer o cotovelo esquerdo além do joelho direito. Eu vou manter a posição mais fácil com a mão no joelho. O braço direito vem para trás, para o chão, dar apoio às costas e à coluna, tentando manter o mais vertical que nos for confortável. Depois rodamos os nossos ombros e o nosso rosto para o nosso lado direito, em Matsyendrasana. O yoga promove uma neuroplasticidade positiva. Tal como torcemos o corpo para libertar tensões, o yoga reconfigura as nossas ligações cerebrais, promovendo a neuroplasticidade. Ao combinar asana, pranayama e samyama, a prática não só otimiza a química cerebral contra perturbações emocionais, como também protege a arquitetura física do cérebro contra o declínio cognitivo, promovendo um estado de equilíbrio físico e mental rigorosamente comprovado pela neurociência. E estamos a desfazer suavemente, se possível de olhos fechados, mantendo a nossa interiorização. Esticamos a perna direita à frente e repetimos o exercício agora para o nosso lado esquerdo. Agora sim, fletimos a nossa perna esquerda, que vai passar por cima da direita, a mão direita a segurar o joelho esquerdo, a mão esquerda a dar apoio às costas e rodamos os ombros e o rosto para a esquerda. Estudos mostram que o yoga ajuda a manter o cérebro jovem, enquanto o stress e a idade tendem a encolher o volume cerebral. Quem pratica yoga consegue preservar a massa cinzência em áreas ligadas à memória e ao foco, como se estivéssemos a tonificar o cérebro, tal como tonificamos os nossos músculos. Vamos tentar estar ao mesmo tempo para cada um dos lados, trabalhando a flexibilidade da nossa coluna em várias direções. Estamos quase a terminar a nossa pequena prática de hoje. Vamos rodar à frente, esticar as duas pernas e controladamente vamos deitar de cubo dorsal, de costas no chão. Reforço agora a atenção para quem tem problemas da cervical. Não deve esforçar-se em demasia neste exercício e manter o rosto sempre virado para o teto. Então, para quem tem mais facilidade, comece por trazer as pernas esticadas à vertical. Com as mãos nas costas, controlamos o movimento, verticalizando o tronco
até onde nos for confortável, sem forçar ou lesionar o nosso pescoço. Quando praticamos, o yoga aumenta a produção de uma substância chamada GABA. Pensem nela como um sistema de travagem para o cérebro. Ela acalma o ruído mental, reduz a ansiedade de forma imediata. Sabias que os praticantes do yoga têm, em média, um volume cerebral maior ligado à área da memória? É como se o yoga funcionasse como um creme anti-envelhecimento para o nosso cérebro. Apenas uma aula do yoga é capaz de aumentar os níveis de GABA no cérebro. O GABA é um químico natural que funciona como um interruptor para desligar a ansiedade e o sorriso mental. E agora, de mesma forma como fizemos o exercício, vamos desfazer, trazendo primeiro as mãos ao chão, controlamos a descida do tronco, depois das pernas, lentamente, com suavidade. Quando os calcanhares tocarem no chão, com a ajuda dos cotovelos, vamos ter novamente duas variantes. Para quem tem mais flexibilidade, eleva o tronco e toca com o topo da cabeça no chão, em Matsyasana, para compensar o esforço que estivemos a fazer no nosso cervical, no nosso pescoço. Para quem tem problemas na cervical, eleva bem o peito e inclina ligeiramente atrás, sem se esforçar em demasia. Quanto o yoga treina a ínsula, uma ponte que trabalha uma parte do cérebro que nos ajuda a perceber melhor os sinais do corpo. Quanto mais praticamos, melhor nos tornamos a ouvir, a escutar o que o nosso corpo precisa. Durante a prática, as nossas ondas cerebrais mudam para um estado de relaxamento alerta. Não estamos apenas a descansar, estamos a treinar, a ensinar o nosso cérebro a manter-se calmo sob pressão, a trabalhar a nossa resiliência. A ciência descobriu que o yoga ajuda o cérebro a processar a dor de uma forma diferente, tornando-nos mais resilientes e menos reativos a desconfortos físicos. E agora começamos suavemente a verticalizar o tronco, passar novamente a uma posição de sentados que nos seja confortável. Pode ser aquela que escolhemos no início da nossa aula, para terminarmos com um exercício de concentração, de samyama. Praticar yoga regularmente fortalece as nossas ligações neuronais da atenção, tornando mais fácil concentrar nas tarefas do dia a dia e ignorar as distrações. Para isso, vamos então agora focar a nossa atenção, trazer as mãos em Shiva Mudra, abrimos finalmente os nossos olhos e concentramos num pequeno ponto na parede por trás do nosso ecrã durante alguns instantes, tentando não descanjar. E agora fechamos os olhos, voltamos os nossos sentidos para dentro, escutando o bem-estar que esta aula nos proporcionou e preparamos-nos para terminar a nossa aula com votos de paz mundial e amor universal, unindo as palmas das mãos em frente ao peito, com os antebraços paralelos ao chão, em Prana Mudra Viva. Despedimos-nos com uma saudação em sânscrita. Om Bhakti Shanti.
Os estudos que foram utilizados como fundamento para esta aula poderão ser encontrados na descrição da mesma. Se precisares de um acompanhamento mais personalizado, deixa um comentário ou inscreve-te através dos links indicados na descrição no final da aula. E se este caminho ressoa contigo, convido-te a juntar às minhas aulas online ou presenciais.